Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos, do Bosatsu, Rei do Medicamento, ó Flor do Rei das Constelações, ó Flor do Rei das Constelações, ó Flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó Flor do Rei das Constelações, ó Flor do Rei das Constelações, ó Flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sinta-se em paz, sinta-se em luz e repita esse sutra diariamente. Vai te beneficiar, vai te trazer um bem-estar indescritível e sinta que você se libertará. Assim é, assim será por direito divino. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Mãe divina, forças infinitas do universo, forças cósmicas, libertai-nos, libertai-nos, libertai-nos. Abre nossos caminhos, abre nossos caminhos, abre nossos caminhos. Namastê. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bosatsu, Rei do Medicamento. Ó Flor do Rei das Constelações, ó Flor do Rei das Constelações, ó Flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó Flor do Rei das Constelações, ó Flor do Rei das Constelações, ó Flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Abri nosso chakra frontal para que possamos ter um único estado de consciência entre este mundo e além. Abrir nosso chakra frontal para que possamos ter um único estado de consciência entre este mundo e o além. Abrir nosso chakra frontal para que tenhamos um único estado de consciência entre este mundo e o além. Forças divinas e santas, rogai por nós. Forças divinas e santas, rogai por nós. Forças divinas e santas, rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Abre nossos caminhos, fortalece nossa mente e nosso coração. Abre nossos caminhos, fortalece nossa mente e nosso coração. Abre nossos caminhos, fortalece nossa mente e nosso coração. Assim é, assim será por direito divino, aqui e agora, por toda a eternidade. Que eu tenha a visão clara
e consciente do mundo extracorpóreo, que eu tenha visão consciente e clara do mundo espiritual, que eu tenha visão consciente e clara do mundo espiritual. Assim é, assim será, por direito divino, que as forças infinitas espirituais, que os nossos mentores, que todos os seres que nos protegem, estejam conosco, que se manifestem, seres intraterrenos, seres extraterrestres, seres da luz, do amor e da verdade, manifestáveis, manifestáveis, manifestáveis. Assim é, assim será, por direito divino, para mim, para minha família, para minha ancestralidade, para todos os seres do universo, que sejamos libertos de todo sofrimento, que sejamos libertos de todo sofrimento, que sejamos libertos de todo sofrimento. Amém. O Sutra do Lótus. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Que as forças infinitas do bem, da paz, do amor, da verdade, da justiça, do perdão venham para nós de uma forma infinita e maravilhosa. Sri Mataji, rogai por nós. Sri Mataji, rogai por nós. Sri Mataji, rogai por nós. Muktananda, rogai por nós.
Muktananda, rogai por nós. Muktananda, rogai por nós. Osho, rogai por nós. Osho, rogai por nós. Osho, rogai por nós. Shri Ramana Maharshi, rogai por nós. Shri Ramana Maharshi, rogai por nós. Shri Ramana Maharshi, rogai por nós. Que as forças infinitas do bem, da paz, do amor, da verdade, da justiça estejam conosco aqui e agora, por toda a eternidade. Amém. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos Esbozados, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos Esbozados, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes,
prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sinta-se em paz, sinta-se em luz e repita esse sutra diariamente, diariamente, diariamente. Vai te beneficiar, vai te trazer um bem-estar indescritível e sinta que você se libertará. Assim é, assim será por direito divino. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Mãe divina, forças infinitas do universo, forças cósmicas, libertai-nos, libertai-nos, libertai-nos. Abre nossos caminhos, abre nossos caminhos, abre nossos caminhos. Namastê. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Abri nosso chakra frontal para que possamos ter um único estado de consciência entre este mundo e além. Abrir nosso chakra frontal para que possamos ter um único estado de consciência entre este mundo e o além. Abrir nosso chakra frontal para que tenhamos um único estado de consciência entre este mundo e o além. Forças divinas e santas, rogai por nós. Forças divinas e santas, rogai por nós. Forças divinas e santas, rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Abre nossos caminhos. Fortalece nossa mente e nosso coração. Abre nossos caminhos. Fortalece nossa mente e nosso coração. Abre nossos caminhos. Fortalece nossa mente e nosso coração. Assim é, assim será por direito divino, aqui e agora, por toda a eternidade. Que eu tenha a visão clara e consciente do mundo extracorpóreo. Que eu tenha a visão consciente e clara do mundo espiritual. Que eu tenha a visão consciente e clara do mundo espiritual. Assim é, assim será, por direito divino. Que as forças infinitas espirituais, que nossos mentores, que todos os seres que nos protegem estejam conosco, que se manifestem. Seres intraterrenos, seres extraterrestres, seres da luz, do amor e da verdade, manifestáveis, manifestáveis, manifestáveis. Assim é, assim será, por direito divino, para mim, para minha família, para minha ancestralidade, para todos os seres do universo, que sejamos libertos de todo sofrimento, que sejamos libertos de todo sofrimento,
sejamos libertos de todo sofrimento. Amém. O Sutra do Lótus. Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo. Capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. Deves, com teus poderes transcendentais, proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Que as forças infinitas do bem, da paz, do amor, da verdade, da justiça, do perdão, venham para nós de uma forma infinita e maravilhosa. Sri Mataji, rogai por nós. Sri Mataji, rogai por nós. Sri Mataji, rogai por nós. Muktananda, rogai por nós. Muktananda, rogai por nós. Muktananda, rogai por nós. Osho, rogai por nós. Osho, rogai por nós. Osho, rogai por nós. Shri Ramana Maharshi, rogai por nós. Shri Ramana Maharshi, rogai por nós. Shri Ramana Maharshi, rogai por nós. Que as forças infinitas do bem, da paz, do amor, da verdade, da justiça estejam conosco aqui e agora por toda a eternidade. Amém. Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações,
ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deve-se com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos Esbozados, Rei do Medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deve-se com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única